E a pergunta que fica é: o país pode ocupar um papel estratégico nas exportações do agronegócio brasileiro? Essa comitiva, liderada por Alckmin, está no país negociando acordos. Sobre essa parceria, nós conversamos agora com o repórter do AgFeed, Ítalo Bertão Filho. Ítalo, bem-vindo à nossa programação. Estamos pisando ainda na água, testando a temperatura do mercado mexicano, mas parece que o setor de carne já pulou com tudo, pulou de cabeça e está nadando de braçada. Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, o governo brasileiro levou uma comitiva bem grande para o México aí na tentativa de abrir mercados no país vizinho aos Estados Unidos. Não à toa levou o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Favaro, também levou o presidente da Conab, o Edgar Preto, levou o presidente da Apex Brasil, o Jorge Viana, além de outros representantes de órgãos setoriais, empresariais, de empresários também. Lembrando, por exemplo, que você estava falando agora há pouco de carne bovina, enfim, de carne, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, está lá também nessa comitiva junto com os representantes do Brasil. E lembrando que no ano passado, como você falou agora há pouco, o Brasil exportou quase 8 bilhões de dólares em produtos para o México. E uma boa parte dessas exportações foram relacionadas a automóveis e também ao veículos para o transporte de mercadorias. Uma outra fatia de 500 milhões de dólares veio do envio de carne de aves e de outras miudezas. E dessa forma, o México foi o nono maior destino das exportações brasileiras de carne de frango. Lembrando que o Brasil exporta para o México não apenas carne bovina, como você tinha mencionado, mas também carne de frango. E não à toa, é por isso que hoje, fechando a agenda lá de 2 dias no México, a Associação Brasileira da Proteína Animal, VPA, como eu falei agora há pouco, ela vai realizar um seminário lá na Cidade do México, com representantes do Brasil e também das autoridades mexicanas, falando sobre segurança alimentar e a sua importância para o Você comércio acha entre que os vale a dois gente usar isso aqui, países. ou... E também lembrando que, além do frango, o México também é um grande consumidor de carne bovina do Brasil. Inclusive, nesse mês de agosto, segundo dados da ABIEC, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, superou os Estados Unidos e passou a ser o segundo maior mercado consumidor da carne brasileira no mundo. Isso acontece já trazendo aí um impacto do tarifaço, porque ele entrou em vigor entre o dia primeiro, na verdade, o tarifaço entrou em vigor no começo do mês, e aí entre o dia primeiro desse mês e o dia 25 foram enviadas mais de 10 mil toneladas de carne bovina para o México. Isso representa um volume de quase 60 milhões de dólares só nesse mês. Já os embarques de carne para os Estados Unidos foram de quase 8 mil toneladas, pouco mais de 43 milhões de dólares em volumes, o que mostra aí um efeito importante do tarifaço na balança comercial, inclusive impactando o mercado de carne bovina, com o México ainda sendo sobressalente em relação aos Estados Unidos. Agora, com essa comitiva aí do governo brasileiro, com toda a movimentação que foi feita, a expectativa é de que novos negócios sejam feitos e que também beneficiem o agro brasileiro. Até porque a gente não pode ignorar que o mercado mexicano é um mercado consumidor de mais de 130 milhões de pessoas que vivem lá. Então não pode ser desconsiderado e é um mercado bastante relevante, já é um mercado relevante para o Brasil e agora com a saída dos Estados Unidos de alguns produtos aí, vai se tornar ainda mais relevante, Gabriel. Perfeito. Inclusive, eu queria trazer na nossa tela dados de comércio internacional oficiais aqui do Brasil. O que a gente exporta ou exportou para o México nestes primeiros 6 meses, viu, Ítalo? Não sei se você vai conseguir acompanhar conosco, mas está na nossa tela. O produto mais exportado foi carne bovina fresca, seguido de carne de aves, veículos automóveis e também veículos para transporte de mercadorias. Bom destacar que os veículos perderam bastante força. Por quê? Os dois mercados, eles transacionam muitas peças, motores, até os veículos prontos, e o México abastece os Estados Unidos. Como há essa cisão comercial entre os dois países, muitas tarifas, o México está exportando menos carro para lá, está demandando menos peça essa vinda do Brasil. Então, o setor de agronegócio, a agricultura e pecuária, o Ítalo, tomaram a frente, são os produtos que a gente mais exporta para os mexicanos, agora que os automóveis perderam um pouco de força.
Tem soja, 9%, quase 10% do que a gente exportou neste ano foi soja para os mexicanos. Café não torrado, 2% também do que a gente exportou para o México foi café não torrado, com valor de 88 milhões de dólares. Aqui a exportação também de especiarias, 10 milhões de dólares exportados para o México. E o arroz com casca ou em bruto. Essa é a cara das exportações, essa é a cara da relação comercial Brasil-México, pelo menos do que nós exportamos. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes do que a gente importa dos mexicanos, mas só para a gente colocar uma imagem aqui, uma figura e ilustrar isso que a gente está falando agora sobre as relações comerciais, é possível a alternativa. Ítalo Bertão Filho, sempre bem-vindo à programação aqui do CNN Money. Muito obrigado pela ajuda a entender essa viagem, quais são os principais objetivos do governo, onde a gente tem espaço para aumentar a relação comercial. Até uma próxima, bom trabalho a ti. Para vocês também, Gabriel. Obrigado aí. Sigamos aí havendo novos dados, novas atualizações sobre a balança comercial brasileira e os impactos que isso pode trazer para o agro brasileiro. Agradecido, até a próxima.